Graça e paz, queridos amigos da Rede 7 que nos acompanham nesse instante. Está começando agora o Lições da Bíblia, o seu estudo diário da lição da Escola Sabatina. Então iremos participar nesse instante da lição de número 13 da Escola Sabatina, a última lição do trimestre. E eu quero desde já agradecer à Rede 7 pela oportunidade que ele nos concedeu de poder estar aqui junto com os irmãos, compartilhando do estudo da lição da Escola Sabatina. E como eu falei na edição anterior, é a maior escola do mundo, amigo. Todo mundo estuda a mesma lição que você tem em suas mãos aí sobre o livro de Daniel. E mais uma vez, eu não estou sozinho, graças a Deus. Eu estou aqui com o professor Josué. Josué, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado, Carlos Júnior. É um prazer muito grande estarmos juntos, aprendermos juntos e revisarmos essa lição que tem grande importância, né, para os dias que vivemos. E com certeza, quem estudou, Josué, esse trimestre ficou conhecendo cada vez mais sobre esse livro maravilhoso de Daniel. Quem não conhecia, começou a aprender. Quem já sabia, revisou aquilo que sabia, né? Mas é muito bom estudar essas profecias, né ou não é? Pois é, o livro de Daniel, ele é muito atual, como falamos ainda agora. Mas, acima de tudo, ele mostra o livramento do Deus Todo-Poderoso para com o seu povo. O livro começa com Nabucodonosor invadindo a Judéia e levando todo o povo cativo para a Babilônia. Mas ele termina mostrando o libertador do povo de Israel, aquele que é chamado de Miguel, cujo nome significa quem é como Deus. Ele se levanta a favor do seu povo e livra o seu povo, mostrando que Deus tem um projeto especial para seu povo diante das aflições, diante de qualquer que seja a situação que possa parecer sem controle. Muito bem, então vamos iniciar com uma oração, José. Você vai orar mais uma vez para a gente dar início à lição número 13 da lição da Escola Sabatina. Bondoso Deus, Deus de amor, te pedimos que fiques conosco agora, Senhor. Que fiques conosco, que o Teu Santo Espírito toque em nosso coração, que Ele nos dirija, que Ele nos ensine, que Ele nos mostre, Senhor, cada vez mais a necessidade de confiarmos em Ti. Que Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor do Teu povo, esteja, Senhor, dirigindo a Tua nação invisível em todo o mundo, agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição número 13, do pó às estrelas. O verso de memorizar, Daniel capítulo 12, versículo 3. Fala assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Bom, durante a semana, a gente estudou o capítulo 12 de Daniel. E ao ler, Josué, esse capítulo 12, e ao estudar essa lição, eu aprendi uma coisa interessante, que cada verso é um sermão. Cada verso dá para fazer uma semana de oração, porque é muito assunto em poucos versículos. E o interessante é que nem todo mundo entende. Como a própria profecia diz, nem todas as pessoas que leem, em especial o capítulo 12 de Daniel, hão de entender. Entretanto, veja só, ele começa no versículo 2, você leu 12:3, mas ele diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Ele fala da ressurreição dos justos aí. Ou seja, a promessa do Senhor de resgatar o seu povo que foi tomado pela morte, nós chamamos de sono da morte, acontecerá. Ela é reafirmada aqui no livro de Daniel. Portanto, essa promessa, que muita gente só vê nos evangelhos, já aqui é bem explícita para nós. Haverá a ressurreição dos mortos e a morte, que é o nosso último inimigo, será derrotado. É a promessa do Senhor. Bom, a gente vai falar mais um pouco sobre a ressurreição, mas a gente vai iniciar no versículo 1, não é isso? O nosso verso para memorizar foi o versículo 3, mas iniciando do versículo 1, a gente lê assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Pergunta de prova para você, Josué. Quem muda o curso da história no tempo do fim? E aí você vai ler Romanos 8:34 e Hebreus 7:25, que nos ajuda a entender o significado desse texto. O versículo 1 fala sobre Miguel.
que tem como significado quem é como Deus. Quem pode alterar o curso da história é Deus. Só Ele pode alterar o curso da história. Nada acontece na história sem que não ocorra a sua permissão. Portanto, Deus está adiante do tempo. Na verdade, o tempo não é nem tempo nem espaço. É problema para Deus. É importante entender que no capítulo de Daniel que a gente estudou agora, né? Ele inicia mencionando o governante de uma nação pagã. Essa nação pagã, na verdade, ao contrário de outros capítulos, o governante é um príncipe divino que se levanta para libertar o povo de Deus das mãos de seus inimigos. Capítulo 12, e o versículo 1 que a gente viu agora, ele diz assim, vamos reler? Vamos lá. Diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Esse livro é o livro da vida. E Miguel é aquele que vai salvar o seu povo. Ou seja, depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, depois de tanta dor e morte, o seu povo agora tem a sua liberdade confirmada através da salvação efetuada por aquele que é Deus. Porque não existe ninguém que é como Deus se não for o próprio Deus. Agora a salvação é somente para aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Só isso. No livro da vida. O interessante aqui é que Miguel, no livro de Daniel, ele aparece em várias etapas. Por exemplo, no capítulo, ele aparece no livro de Daniel como o filho do homem, em Daniel 7, o príncipe do exército, em Daniel 8, e ungido, o príncipe, em Daniel 9. Então, portanto, a gente já pode bater o martelo que Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, não deve ser outro senão o próprio Jesus Cristo. Isso mesmo. Porque, como foi falado, o nome Miguel significa quem é como Deus. É uma pergunta, né? Quem é como Deus? Qual é a resposta? O próprio Deus. Portanto, não pode existir um outro que possa levar esse nome, porque ele seria aquele que usurparia, né, o poder de Deus, que não é o caso aqui. Aqui Miguel é um estereótipo, um nome que representa, para que nós entendamos melhor, o poder de Deus. Isso. Aqui nos versos de Romanos fala que Jesus ressuscitou e intercede por nós. Em Hebreus 7, 25 fala que Jesus salva todos os que se chegam a Deus, né? E ele também continua intercedendo por nós. Aqui a gente vê na lição de domingo ainda dois aspectos importantes da obra de Miguel. No versículo fala do verbo levantar, né? Que Miguel iria se levantar, né? Essa ação. Primeiramente, esse verbo invoca o surgimento de reis para conquistar e governar. O segundo ponto também do verbo também tem primariamente uma conotação militar, que mostra Miguel atuando como um líder militar para proteger o seu povo. Arcanjo, né? O arcanjo. Que é outro título que ele leva consigo, né? Arcanjo Miguel. Josué teve a oportunidade de encontrar com o príncipe dos exércitos do Senhor, que é, na verdade, também o arcanjo. Capítulo 5 de Josué e capítulo 6 é destacado quando Josué estava para conquistar Jericó, e ele estava ali olhando para aquela cidade. De repente ele observa um homem com a espada nua na mão, e aquele homem, conforme diz a Bíblia, diz para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Então Josué entendeu que aquele homem, que não era seu adversário, porque ele perguntou: você é dos nossos ou nosso adversário? Aquele homem disse: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele percebeu que ele estava falando com uma autoridade maior do que uma autoridade humana. E quando ele usou a expressão tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo, isso já havia acontecido com Moisés diante da sarça ardente. Não poderia ser um homem qualquer, nem um anjo. Era o próprio Deus. Mas que Deus? Era o Deus Jesus, em forma de arcanjo, preparado para a batalha, para a guerra, porque quem guerreia pelo seu povo é Jesus. Ele é o nosso arcanjo. E o capítulo 6 e versículo 2
do livro de Josué diz que Josué ouviu do Senhor. Então, Jeová, ou Senhor, falou a Josué que amanhã, ou seja, no dia seguinte, ele entregaria Jericó em suas mãos. Então, é importante entender que Jesus, ele se manifestou também no Antigo Testamento. E se apresenta muitas vezes, já no Apocalipse capítulo 12, versículo 7, como o arcanjo Miguel, aquele ser forte, poderoso, que é príncipe dos exércitos do Senhor, e que luta a favor do seu povo e que derrotou a antiga serpente, o dragão. E hoje, aqui no capítulo 12, ele peleja a favor do seu povo na batalha final. Aqui diz também que o verbo levantar também indica um cenário de juízo, né? Então, só quem pode julgar, que interceder, é o próprio Jesus Cristo também, o que confirma cada vez mais que o Miguel, ele é o próprio Jesus Cristo. Então, ele se levanta para guerrear contra nós, a favor de nós, do seu povo, né? Então, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque nós temos Jesus ao nosso lado, que se levanta ao nosso favor para interceder por cada um de nós. Não é um Deus inerte, Isso. Não é um Deus que dorme, é um Deus que luta a favor do seu povo e que resgatará o seu povo no momento correto, no momento certo. Amém. Segunda-feira, Josué, fala sobre livros. O senhor é um grande leitor de livros? Eu gosto de ler muito. A gente tem sempre aquela ideia quando começa um ano novo, né? Esse ano eu vou fazer um propósito de ler tantos livros, né? Fazer alguns livros. E aí a Bíblia fala de livros e, olhando os comentários, né, dos pastores que falam sobre a lição, as pessoas começaram a analisar e dizer o seguinte: será que livro não é algo muito arcaico para o céu? Né? Hoje a gente vive na tecnologia, hoje as pessoas não fazem nem livro, é tudo iPad, é tudo online, né? O céu usa livros ainda, Josué? Que história de livro é essa? Quando surgiram essa história de computadores e da área tecnologia, né? Tecnologia. Cibernética, então eu imaginei até que livros iriam desaparecer, mas não é essa a verdade. A verdade é que os livros nunca foram tão evidentes ainda hoje, apesar de toda a tecnologia, de toda a capacidade que nós possuímos de armazenar as coisas até nas nuvens, né? Isso. Os livros se tornaram ainda imprescindíveis. E esse livro aqui é um livro especial. A Bíblia fala sobre esse livro, que para nós é o livro da vida. O livro que está escrito o nome de todos aqueles que serão salvos. Então, a gente imagina que esse livro não é um livro qualquer, como você mesmo falou, e não se compara com o que existe aqui na nossa terra, né? A Bíblia menciona, na verdade, 2 livros, né? O livro da vida e o livro das nossas ações, das ações humanas. As ações humanas são anotadas diariamente a partir daquilo que fazemos, contra ou a favor dos céus. Aquele que está em Jesus, como diz Romanos 8:1, não tem condenação, porque automaticamente ele está vivendo, né, e conectado com Deus. Portanto, nossas ações hoje, durante esse período que é denominado de tempo do fim, devem estar voltadas, que no nosso livro sejam anotadas as ações que nós costumeiramente deveríamos adotar, que é aquela de viver em comunhão, em oração e em preparo para a volta de Jesus. Uma pergunta de prova, Josué. O que é que eu preciso fazer, então, para que meu nome possa estar escrito no livro da vida? Boa pergunta essa. No livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 31, Paulo responde. Atos 16, 31, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós só precisamos crer. Quando cremos em Jesus pela fé e aceitamos o seu sacrifício expiatório, a cruz do Calvário, nosso nome é escrito no livro da vida. Paulo relata isso no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Ele diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Nesse momento, nós passamos a sermos amigos de Deus e somos guiados por Ele. Então, primeiro a gente aceita Jesus e é justificado. E Jesus faz isso por nós. Pela sua graça, Ele nos salva. Não nos salva da glorificação, para a glorificação. Ele nos salva do pecado, da consequência do pecado e da morte eterna. Porque aqueles que aceitaram Jesus, eles podem descansar, podem dormir. Mas aqui se refere à morte eterna, que é o salário de todos aqueles que vivem nesse mundo mortal. Então, primeiro somos justificados quando aceitamos, e depois passamos a andar em sintonia com os planos e projetos de Deus, e aí somos santificados. Ele faz em nós a sua vontade.
Isso é santificação. E a glorificação é a parte final, quando ele virá para dar a recompensa final a todos aqueles e a salvação para sempre. Então aqui, no versículo 1, no capítulo 12 de Daniel, fala que todos aqueles que forem encontrados no livro da vida, esses sim serão salvos, né? Então não vai existir ninguém que vai estar salvo que não esteja com o nome ali no livro. É verdade. Então todos devem estar ali registrados no livro. Isso mesmo. Aqui sobre o outro livro que fala sobre o registro das ações humanas, a gente pode tirar uma ideia também de que existem obras que nós fazemos que podemos até esconder um do outro, né? Eu fiz algo que o pastor não viu, eu fiz algo que só eu sei. Mas do registro celestial não tem como esconder. É interessante que algumas pessoas, quando vão cometer algumas coisas erradas, né, alguns atos errados, elas olham para um lado, olham para o outro, mas elas não olham para cima. Então, há um olho que tudo vê, não na intenção de reprovar, não na intenção de nos condenar, mas porque uma satisfação precisa ser dada, inclusive, sobre a vida daqueles que estão sob julgamento. Nós entramos em juízo. Então, como é que vai se justificar nos céus que algumas pessoas se salvaram e outras não? Então, o livro de Atos da nossa vida, dos atos humanos, ele justificará através de nossas ações, das nossas relações e da nossa relação com Deus, a salvação ou a perdição. Portanto, esse livro de Atos é muito importante. Lembrando também que as boas ações também são registradas. Então, assim, não precisa nem eu estar contando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu faço assim, aconteço, né? Porque as nossas boas ações também estarão registradas. Mas não é as boas ações que nos salvarão. Impressionante isso. Quem nos salvará é Jesus Cristo. As boas ações, elas são frutos, ou fruto, como diz Gálatas capítulo 5, né? Fruto desse relacionamento com Deus. E justamente o livro vai registrar que fruto é aquele que vai ser dado como prova da sua relação com Deus ou não. Então, quando você tem uma relação com o Senhor, uma relação positiva, o que entra em ação é o fruto do Espírito, amor, paz, bondade, longanimidade, misericórdia, domínio próprio. Inclusive, contra essas coisas não há lei. Então, esse fruto é manifesto e eles são anotados. Então, eles são consequências, isso é justificação pela fé, são consequências da relação com o Senhor. Então, eu não faço nenhum ato de bondade, você não pode fazer nenhum ato de bondade, nós não podemos praticar nenhum ato de bondade esperando que isso possa redundar em benefícios para a nossa salvação. Na verdade, já é consequência da salvação os atos de bondade, as orações, o relacionamento bom com o próximo e com Deus. A lição fala de banco de dados. Na verdade, quando a gente estiver no céu, Jesus vai mostrar, vai abrir os seus livros, né? E vai dizer, olha, você quer saber por que fulano está aqui? Ou por que fulano não veio? Seu amiguinho não veio? Né? Então esses registros também servem também para nos consolar, né? E provar que Deus também fez justiça, não é verdade? Isso mesmo. É importante entender que o nosso Deus ele é transparente. O nosso Deus ele é claro, como sua palavra é, clara e transparente. Não existe nada escondido diante do Senhor. Inclusive, assim, veja só, há uma doutrina, né, que fala por aí sobre a questão de arrebatamento secreto. Veja só que absurdo. Deus fazer coisas secretamente. Deus não faz nada secreto. Deus é absolutamente claro, límpido e transparente. Não há mistérios na questão que envolve o arrebatamento. E não há nada de secreto. A Bíblia revela que a salvação de todos será assim. Primeiro ressuscitarão os justos que dormem. E depois, aqueles que estão vivos, juntos, serão arrebatados para os céus. Então a promessa do Senhor é muito clara em todas as coisas que estão descritas no livro sagrado. Isso aí você já deu um gancho para o próximo dia da lição, que é a terça-feira. Que no versículo 2 fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Né? No versículo 3 fala que os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, o evento que está sendo falado aqui, com certeza, é a ressurreição. Então, os justos vão ter a vida eterna e os ímpios a vergonha eterna. Então, veja bem, uma coisa interessante que a gente já comentou aqui, a gente vai explanar mais um pouco sobre essa ressurreição. A morte, então, não é o fim, a princípio, não é verdade? Então, um dia, quando Cristo voltar, todos irão ressuscitar. Porém, um para a vida eterna e outros para a perdição, para a vergonha e horror eterno. O interessante é que esse texto ele remonta ao que
que ocorreu no passado, no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 19, quando a palavra terra e pó aparece também. Isso. Ou seja, mostrou que o homem ele foi criado da terra, do pó da terra, logo ele é perene, logo ele é mortal. É importante entendermos isso. O homem é mortal. Logo, o salário do pecado que havia sido colocado por Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, faz com que o homem retorne novamente ao pó, né? Isso. E aqui nesse verso mostra que a morte será vencida. Olha só. Ou seja, ao invés de voltarmos ao pó, agora quem está no pó volta à vida. A morte é vencida. O nosso último inimigo, que é a morte. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a questão da vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Isso mesmo. Então, isso mostra mais uma vez a providência de Deus com relação aos nossos queridos que dormem, que descansam no Senhor e que aguardam amanhã da ressurreição. Meu pai, meu filho, pais e filhos e tantos outros que nos escutam nesta manhã, esposos, esposas, entes queridos, aqueles que dormiram no Senhor, eles ressuscitarão. Essa promessa ela é verdadeira, essa promessa ela é fiel. Como todas as profecias que nós vimos até agora que se cumpriram, também se cumprirá a promessa da ressurreição. E a morte será tragada na vitória do nosso príncipe Emanuel, príncipe Miguel. Ele vencerá e fará com que os nossos queridos retornem. Você pode perguntar, mas como é que vai retornar do pó? Uns foram queimados, outros foram comidos por animais, outros já nem têm mais nenhum tipo de matéria. Como é que ele pode fazer voltar aquilo que na verdade não existe mais? Existe. O livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim: e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. O Senhor retornará toda a constituição que fazia o corpo uma alma viva. Então, outra vez a terra dará a matéria, o Senhor outra vez liberará o sopro ou o fôlego de vida, e as pessoas que descansaram nele, independente de qual foi a motivação e a razão, tornarão a vida, porque ele tem o poder para isso. Ele é onipotente. Ele fará com que aqueles que descansam nele hão de voltar à vida e a morte será envergonhada e tragada. Deus é Deus, né, Josué? A gente não tem noção do poder, do tamanho que ele tem em suas mãos, né? Então, só de você falando aí agora de ressurreição, daqueles que morreram há 10, 20, 100, 1000 anos, poder voltar novamente pelo poder da palavra de Deus. E um fato importante, Carlos Júnior, é que a gente confia nisso porque nós confiamos também naquele que venceu a morte. Isso. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque ele tem vida nele mesmo. Então ele pode, como ele voltou, trazer a vida também todos aqueles que nele descansaram, acreditando nessa esperança. Então, se eu creio que Jesus ressuscitou, então logo será ressuscitado também. Será ressuscitado da mesma forma. Se descansar no Senhor. E essa doutrina que a gente prega aqui da ressurreição já quebra muitas outras denominações que acreditam que ele morreu, vai reencarnar daqui a alguns anos, ou ele vai para outro plano, ou ele está no céu vendo todo mundo aqui na terra. A reencarnação não é uma doutrina bíblica, ela não aparece na Bíblia em nenhum lugar. Ela é uma crença espiritualista que foi escrita em alguns livros a partir da filosofia espiritualista de Allan Kardec, mas não é bíblica. A Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia não fala em que estaríamos vivendo outras vidas e pagando erros do passado. Nosso Deus é justo. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não são várias mortes, é uma só morte. E após a morte segue-se o juízo. Então, com esses textos que nós lemos e o que a gente meditou sobre a ressurreição, a gente não tem nenhum motivo para temer a morte, né? O próprio Jesus falou que é um sono, ele trata a morte como um sono, né? Porque um dia há de levantar. Então, esse é outro ponto importante, Carlos. O justo, aquele que crê no Senhor, aquele que tem Miguel como seu grande general, não teme a morte. A morte é somente um sono. O Senhor tem poder para nos levantar, em caso estejamos mortos, para a vida, e ressuscitar aqueles que estão dormindo. Vamos para a quarta-feira, então. Na quarta-feira vai falar sobre o livro que foi selado. E lá em Daniel 12 e versículo 4, fala que tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim.
Pergunto para você, professor Josué, que você vai me responder só depois do intervalo. Você vai pensar muito nessa pergunta. Por que o livro de Daniel deveria ser selado até o tempo do fim? Então, você que está em casa acompanhando a nossa lição da Escola Sabatina, através do site da rede7.com, nós agradecemos de coração a sua companhia. A gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais lições da Bíblia. Josué respondendo aí a lição de quarta-feira, a pergunta número 5. Voltamos já já. Lições da Bíblia. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se possível, evite frequentar locais com grande presença ou circulação de pessoas. As chances de contágio aumentam, pois são maiores as probabilidades de alguma pessoa infectada estar circulando próxima de você. E como o vírus é transmitido pelo ar, basta um simples espirro para que o mesmo se espalhe facilmente. Caso seja necessário frequentar um lugar assim, procure ficar o menor tempo possível. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Em 4, o seu encontro com quartetos na Rede 7. You better pray, you better stay down on your knees till the light comes shining through. You better sing, you better shout. O melhor do Brasil e do mundo tocamos para você. Walk on the raging sea. Sweet Jesus, while you're walking on the water, won't you walk on out and pray? O mar em terra firme, Deus está à frente, vai, nada poderá te abater. Em 4, sempre aos sábados, à 1h ao vivo. Vencerão a grande tribulação e lavarão suas vestes no sangue. Em 4, louvor em quarteto. Apresentação Carlos Júnior. Já Rede 7, Esperança para o mundo. se alegram. Lições da Bíblia. Voltamos então com lições da Bíblia especial aqui pela Rede 7. Você que está nos ouvindo, eu sou o Carlos Júnior. Você pode seguir a gente também nas redes sociais, Instagram, CarlosJR120, YouTube, Carlos Júnior. Você pode acompanhar também a nossa programação através do site www.rede7.com e também mandar mensagem via WhatsApp. Manda um áudio para a gente dizendo o que é que você está achando da lição. Diga de onde você é, qual estado, qual igreja que você faz parte. DDD 81 99640 5789. DDD 81 99640 5789. Mandar um abraço para os nossos amigos da Igreja Adventista de Prazeres, que está acompanhando a nossa programação. O nosso ancião Mário Santos está nos ouvindo também, junto com a sua esposa Ivonete. Um beijo forte para vocês. Agora sim, Josué, eu acho que você já deu tempo de pensar na pergunta, já tomou uma aguinha. Pergunta número 5. Por que o livro de Daniel deveria ser selado até o tempo do fim? Bem, primeiro porque é importante entender que todas as coisas de Deus possuem tempo certo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, as profecias precisavam acontecer, aquelas que haveriam de acontecer, e elas desembocariam, elas levariam até o tempo do fim. Então, no tempo do fim, algumas coisas que haveriam de ocorrer precisariam ser seguidas a partir do que estava escrito. E é isso que o Evangelho de João fala no capítulo 14, versículo 29. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Portanto, havia tempo determinado para que a profecia ocorresse e que ela fosse acreditada a partir dos fatos. E outros fatos que haveriam de ocorrer, eles se seguissem na sequência profética. Eu lembrei, você leu esse versículo de João 14, 29? Ele fala assim: eu estou dizendo isso agora, né? Antes que aconteça, porque quando acontecer você vai lembrar, né?
acreditar que realmente aconteceu. Eu lembro que o nosso pai, nossa mãe, né, quando dizia uma ordem, não faça isso não, senão vai acontecer isso. Aí a gente vai, desobedece, aí ele fala assim, eu não disse que ia acontecer isso, né? Então ele fala antes das coisas acontecerem. O versículo 4 é bem claro, que fala assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadriarão e o saber se multiplicará. Vamos aprofundar aqui um pouco da lição, Josué, sobre a questão do tempo do fim. Até o tempo do fim que ele fala. Pois é, ele determina que o livro seria aberto no tempo do fim. Não haveria entendimento antes disso para que as pessoas pudessem compreender as coisas que nele estavam escritas. E, de fato, durante muito tempo, o livro de Daniel, ele foi uma literatura obscura. No mundo religioso, até hoje ainda muitas pessoas não entendem Daniel. Não entendem Daniel e não entendem o Apocalipse. Aliás, as pessoas usam a palavra Apocalipse como sendo desgraça, peste, isso, fome, é muito normal ouvir sobre quando na isso. verdade Apocalipse significa revelação. Revelação. Né? Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 do livro. Inclusive é uma bem-aventurança para quem lê o livro, para quem entende e para quem guarda as palavras de sua profecia. O livro de Daniel é semelhante ao livro do Apocalipse. E eles tinham um tempo determinado porque, nesse momento, o tempo do fim, alguns acontecimentos escatológicos que falavam sobre a volta de Jesus haveriam de ocorrer. E o povo de Deus deveria estar preparado para que quando essas coisas ocorressem, eles não entrassem em pânico ou em desespero, como a gente viu no capítulo 11 de Daniel. Deus tem um propósito para com o seu povo, para que o seu povo não ande nas trevas, na escuridão. Então, aqueles que tivessem a oportunidade de chegar até o tempo do fim, aqueles que suportassem e chegassem até o tempo do fim, teriam a visão gloriosa que Deus havia reservado no capítulo 12 dos acontecimentos que iriam ocorrer e que iria selar as profecias que estavam descritas nesse capítulo. Outro ponto interessante é sobre esse saber. O saber se multiplicará. Algumas pessoas, eu já ouvi falar muito também sobre isso, eu já acreditei nesse quesito também, que esse saber era a ciência está se multiplicando, a tecnologia está avançando, mas dentro do contexto do capítulo 12, esse saber é sobre o próprio livro e sobre as profecias de Daniel, não é isso? Se refere também a essa questão, mas ela não deixa de fora a questão do conhecimento científico. E nós temos hoje, por exemplo, um conhecimento científico violentíssimo. Por exemplo, estamos vivendo a questão do coronavírus, né? Isso. Foi descoberto recentemente, depois de um mapeamento feito, que o coronavírus, isso foi agora bem recente, foi hoje. Os cientistas fizeram um mapeamento no código genético do coronavírus, o RNA, né, que é a informação genética do vírus, e descobriram que ele já se adaptou ao Brasil, ou seja, sofreu uma mutação. Não é mais semelhante ao vírus da Europa. Então, todos os vírus que vieram para cá, oriundos da Itália ou da China, aqui eles já fizeram uma adaptação e sofreram uma mutação. Veja só como é a capacidade da ciência de observar, de analisar e de determinar princípios e leis. Então, o conhecimento científico ele é muito abundante em nossos dias. Nós temos hoje capacidade tecnológica além da compreensão humana. Tem trem-bala. O homem viajava, era 2 meses de navio para chegar a São Paulo. Hoje são 2 horas, 2 horas e meia, né? Então nós temos a capacidade hoje do entendimento e da sofisticação da tecnologia que transcende muitas vezes a compreensão de qualquer leigo no assunto. Então é importante entender que também haveria conhecimento no livro de Daniel e esse conhecimento abundante aconteceria a partir do início do tempo do fim. Isso ocorreu quando um homem especial, eu quero destacar aqui essa questão, um homem chamado Guilherme Miller, um estudante da Bíblia batista, descobrindo as profecias, ele desvendou o início justamente da interpretação desses capítulos e que levou ao entendimento do tempo do fim. Essa profecia do tempo do fim, ela é selada, ela é confirmada pela matemática, pela geografia e pela história. Portanto, não pode, sob hipótese nenhuma, ser colocada como um eu-achismo, né? Como um devaneio, como um pensamento abstrato. Ela é, na verdade, um acontecimento que está em nossos dias ocorrendo e que se refere a tempos dantes determinados. A gente falou aqui sobre algumas profecias de Daniel que muitas pessoas não conseguem entender, ou é um pouco mais complicado, como por exemplo aqui a purificação do santuário celestial, sobre a questão do juízo, a identidade e a obra do chifre pequeno, juntamente com aquele cronograma do tempo relacionado a essas profecias, estavam muito longe de ser esclarecida. Aí Ellen G. White escreve no Grande Conflito, na página 356, o seguinte:
Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Essa data 1798 ela é histórica, né? Isso. Ela é histórica. E tem a ver com as profecias de Daniel 12. O interessante é que a profecia ela não pode fugir aos acontecimentos históricos para que se confirme como prova dos 9. Para que aquele cético, porque o que acredita no Senhor, o justo que vive pela fé, não precisa dessas provas. Mas o Senhor, como Ele é claro e transparente, Ele mostra através da história e da geografia o cumprimento profético. E 1798 é uma data importante, que a gente vai ver adiante nos versículos seguintes do capítulo 12, né? Isso. Na quinta-feira vai falar sobre isso aí. Como foi que o livro ele foi concluído, né? Do versículo 5 a 13, a gente encerra o capítulo 12 e o livro de Daniel. Veja bem, olha, é importante entender que o tempo do fim foi o tempo determinado para que esse livro fosse aberto e entendido. E Daniel, ele deixa claro aqui três períodos. Um período chamado de 1260 dias, um período chamado de 1290 dias e um período chamado de 1335 dias. A gente vê isso no capítulo 12, né? Isso. E ele fala no versículo 7 até o versículo 12. Ele termina no versículo 12 dizendo assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. E ele conclui no versículo 13: tu, porém, vai até que chegue o fim, tu repousarás e então, no fim dos dias, levantarás para receber a tua herança. Que Daniel fez o seu papel, né? Que períodos são esses? De 1260, 1290 e 1335 dias. Bem, no capítulo 12, versículo 7, ele fala primeiro sobre essa primeira parte, né, que é 1260 dias. Aqui, ó. Vamos ler todo melhor, né? Isso. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita sobre a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, as coisas seriam cumpridas depois desse período chamado de um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo na Bíblia é um ano. Tempos na Bíblia são 2 anos. E metade de um tempo é 6 meses. Portanto, um ano mais 2 anos são 3 anos. 3 anos. Mais 6 meses, 3 anos e meio. 3 anos e meio são 1260 dias. Lembrando que o calendário judaico é de 360 dias, não 365, né, como está aqui. Portanto, esse período de 1260 dias são convertidos em 1260 anos, levando-se em consideração que trata-se de um período profético. Um dia é igual a um ano. Né? Okay. Números 14, 34, Ezequiel 4, 6. Logo, esse período de 1260 anos, ele está inserido aqui nessa profecia e diz que os acontecimentos que envolvem o povo santo, que envolve o início, né, da liberdade do povo santo, começaria, na verdade, no final desses 1260 dias ou anos. A questão toda é que ele não diz aqui o começo, né? Nesse verso ele não diz quando é que começaria os 1260 dias ou anos. Mas adiante ele diz, versículo 11: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aí ele atrela 1290 dias aos 1260 que ele não tinha dito, mostrando que o início, na verdade, é o mesmo período. Entendeu? O mesmo período de tempo. Que mesmo período de tempo a gente está falando? Aconteceu um fato histórico muito relevante. Justiniano, imperador, ele estabeleceu um edito. Esse edito, ele tentava organizar o poderio papal. Entenderam, né? Então, assim, Justiniano tenta reorganizar o poderio papal, dando a uma figura eclesiástica a supremacia sobre outras figuras eclesiásticas, estabelecendo assim o início do poderio papal. Esse edito de Justiniano aconteceu em 508, mas esse edito só entrou em vigor 30 anos depois, em 538, quando Vigílio VI se autoproclama Papa. Então, 2 datas importantes precisam ser levadas em consideração desse mesmo período. 508,
e 538. O edito de Justiniano e a autoproclamação de Virgílio VI como aquele que se autoproclama Papa, aquele que se autodenomina Papa. Esse período ele é fundamental para o entendimento da profecia, entendeu? Então, vejam só, se nós acrescentarmos a 508 1.260 anos, nós teremos 1.798. Se nós acrescentarmos ao ano 508 1.260 anos, teremos 1.798. O que aconteceu em 1798? Berthier, general de Napoleão, aprisiona o Papa Pio VI, que morre em cativeiro. Dessa forma, inicia-se um período profético onde o povo de Deus passa a respirar profundamente, porque a grande manifestação de perseguição ao povo de Deus cessa em 1798, quando Berthier, general de Napoleão, aprisiona o Papa. Se nós acrescentarmos a 538, ou seja, 30 anos depois de 508, né? Quando o edito entrou em vigor, 1290, nós vamos para 1844. E o que aconteceu em 1844? É o grande desapontamento, né? Pois é, em 1844 ocorreu o grande desapontamento. Esse grande desapontamento, na verdade, de acordo com o que nós entendemos na Bíblia, conforme se lê em Hebreus capítulo 9, versículo 13, em diante, Jesus passa do santo para o santíssimo, iniciando o período do juízo investigativo, o tempo do fim. Ou seja, em 1844 começa o tempo do fim. Agora, ele diz assim, ó, bem-aventurado, é o versículo 12, né? Bem-aventurado o que espera e chega a 1.335 dias. A gente tinha visto até agora 1.260, 1.290, só que agora ele coloca 1.335 dias. Veja bem, bem-aventurado, ou seja, feliz, né? Aquele que espera chegar a 1.335 dias. Por quê? 1.335 dias, na verdade, é 508, que é o início do edito justiniano, até 1844. Ou seja, aquele que viu desde o começo do decreto até o tempo do fim é feliz, porque ele viu todo o cumprimento profético ocorrer até o início do tempo do fim, quando o livro de Daniel seria aberto. É maravilhoso isso? É. O interessante é que Daniel, ele vê esses dois homens, começa a fazer pergunta, e o homem fala assim, não, Daniel, isso aí não é para o seu tempo, não. Você vai selar, você vai descansar, você vai dormir, e vai aguardar agora só você ser acordado, ressuscitado, né? Então, essas perguntas não vão ser respondidas, né? Você não vai compreender que não é para o seu tempo, né? Você tem que descansar. O fato histórico, ele é marcante para essas datas. 508 não foi só apenas o início da abominação desoladora com o edito de Justiniano, conforme a gente viu no capítulo 12 e no versículo 11, que dá início a essa profecia. 508 aconteceu a conversão de Clovis, rei dos francos. Ele se converteu à Igreja Católica. Foi também marcado pela vitória dos... aí teve a participação dos católicos, né, do bispo católico sobre os godos. E foi quando o edito de Justiniano entra em ação. Um fato importante aí, com o surgimento da ponta pequena, conforme está profetizado, 3 pontas haveriam de cair. A gente viu isso lá no capítulo 7 de Daniel, né? Uhum. E cai 3 reinos bárbaros. Os godos, com os ostrogodos, os érolos e os vândalos. Portanto, a data 508 ela é confirmadíssima a partir dos eventos históricos. Não há como não. E 30 anos depois, Vigílio se autoproclama. É impressionante como ocorre. Então, essa diferença de 30 anos culmina na prisão do Papa em 1798 e no tempo do fim em 1844, somando-se os 1260, 1290 ou 1335 dias. Bom, por fim, Josué, a gente vai encerrando a nossa lição de número 13. Vamos encerrando também todo o trimestre aí de janeiro, fevereiro e março, que foi sobre o livro de Daniel. Então, José, muito obrigado. Foi um prazer poder participar com você da lição número 12 e também da lição de número 13. Agora é dada a você a oportunidade das suas considerações finais do nosso estudo. Nós estamos no tempo do fim desde 1844. Para ser mais exato, desde 1798. Foi quando o Papa foi aprisionado e morto em cativeiro. Mas o tempo do fim, ele assinala uma necessidade para os cristãos, a da aproximação com o Senhor, porque ele culmina com a purificação do santuário celeste. É período do juízo investigativo. É momento de reflexão de nossas ações, de nossa vida com Deus. Estamos todos em juízo. Precisamos apresentar nossas razões diante dele.
E nossas razões são os atos que são escritos no livro de Atos, os atos humanos. O que você anda fazendo, não como boa ação, mas como produto daquilo que você diz que crê, é fundamental para externar essa justificação do sangue de Jesus Cristo em sua vida. Se você for justificado, viva em santificação e se prepare para a glorificação, porque essa será a recompensa de todo justo. É o meu desejo para você. Amém. Josué, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aí, esclarecendo as nossas dúvidas e compartilhando todo o conhecimento bíblico que Deus assim o concedeu. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar também? Vamos. Senhor Deus de amor, muito obrigado por teu amor, por tua bondade e por tua misericórdia, porque tu traz a luz profética para os nossos dias, para que não tenhamos medo, entendamos em que período profético nós estamos vivendo, para que possamos dessa forma nos preparar e preparar outros para o encontro que dentro em breve teremos contigo. Fica conosco, Senhor, e abençoa todos que nos ouvem nessa manhã. Abençoa e nos fortalece, Senhor, para que possamos fortalecer a outros e levar essa mensagem através de todos os canais e meios de comunicação possíveis. Essas bênçãos nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você, querido ouvinte da Rede 7, obrigado então pelo teu carinho, pela tua participação, por ter ficado conosco até esse prezado momento. Espero que você tenha aproveitado bastante o nosso resumo da lição, a lição número 13, do pó às estrelas. Então, encerramos aqui dizendo a consideração final que, considerando que o Deus de Daniel é o nosso Senhor e nós somos o seu povo, as promessas para o profeta também são nossas. Miguel, a saber, Jesus Cristo, é nosso representante no santuário celestial. Ele é o Deus vivo que dirige a história e cuida de nós. Assim, podemos viver no presente e olhar para o futuro com alegria e confiança. Tenha sempre uma vida de oração e nunca se esqueça de amar, de anunciar, de apressar e de aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, feliz sábado. Acabamos de apresentar Lições da Bíblia.